Henrique é um homem muito bem-sucedido na vida. Aos 42 anos de idade é dono de uma rede de joalherias de grande sucesso. O seu império não é fruto apenas do seu trabalho, pois ele é herdeiro da grande fortuna deixada por seu pai, que por sua vez herdou o dinheiro do avô de Henrique. Ao longo dos anos, Henrique triplicou o dinheiro deixado por seu pai, porém, nunca conheceu o verdadeiro valor daquilo que possui. Para ele ter bens é algo comum, nunca passou dificuldades na vida e nem ouviu não de ninguém. Sempre olhando as outras pessoas de cima, Henrique acredita que o seu dinheiro o torna acima do bem e do mal. Aos 30 anos ele se casou com Lara, que na época tinha 25. Embora ele diga que a amava quando subiram ao altar, nunca demonstrou verdadeiramente esse sentimento. Durante os anos de casamento, Lara passou muito tempo sozinha e sem sentir que era correspondida pelo marido. Henrique não sabe, mas essa solidão fez com que Lara procurasse consolo nos braços de Gael, o seu sócio em uma das joalherias. Lara e Gael foram descobrindo, aos poucos, que se amam, mas não têm coragem de assumir o romance por medo da vingança de Henrique. O empresário é um homem bastante prepotente e certamente não aceitará bem a perda da esposa, ainda que não a ame e talvez nunca a tenha amado. Reconhecido por sua arrogância e por nunca ter enfrentado dificuldades na vida, Henrique nem imagina que sua vida mudará drasticamente após o seu encontro com Yvonne, uma vendedora ambulante que, ao contrário do empresário, sempre precisou lutar para ter comida na mesa. Yvonne é uma mulher de 50 anos que se orgulha do seu trabalho como vendedora ambulante. Ela vende biojoias que confecciona com sua única filha, Cecília, de 30 anos. As duas fazem lindas peças de diferentes materiais como sementes, couro, pedras, cerâmica, resíduos de madeira entre outros. As duas trabalham de sol a sol sem reclamar. Durante a noite elas confeccionam as peças e ao longo do dia vendem como ambulantes pelas ruas de São Paulo. Nos dias em que conseguem voltar para casa sentadas no metrô da linha vermelha, elas iniciam o processo de fabrico das joias por ali mesmo. Essa rotina é pesada, mas elas nunca reclamam porque sabem que é das biojoias e da venda dessas peças que vem o seu sustento. Além disso, Yvonne e Cecília consideram um privilégio poder fazer sua rotina de trabalho e ter tempo para passar com a família. Cecília é mãe solo de uma menina chamada Carla de 9 anos. O pai de Carla nunca assumiu a criança. Com 21 anos na época, Cecília se deixou levar pelas promessas vazias de uma vida melhor para ela e a mãe. O namorado dizia se chamar Felipe, mas não demorou para que Cecília descobrisse que ele mentiu seu nome e muito mais. Assim que soube da gravidez, Felipe ficou muito irritado e gritou que Cecília não passava de uma golpista. Ouvir isso deixou marcas profundas no coração de Cecília, pois ao se envolver com um homem 12 anos mais velho do que ela fazia acreditar que estava segura. Até hoje a artesã de biojoias não consegue entender que tipo de golpe Felipe acreditava que ela queria aplicar. Afinal, como ela poderia dar um golpe em um pequeno comerciante? Mas, talvez ele tenha mentido sobre o seu trabalho assim como mentiu sobre seu nome. Cecília havia deixado esse assunto no passado, ela só se lembra disso quando, eventualmente, Carla pergunta sobre o pai. Ouvir os questionamentos da filha é algo que sempre entristece o coração de Cecília, que sabe que a menina jamais conhecerá o pai. Nesses momentos, o consolo de Cecília é saber que Carla está crescendo com o referencial da avó. Yvonne é de origem humilde, seus pais nunca tiveram boas condições financeiras e ela conseguiu concluir o primário com muito esforço. Contudo, essas dificuldades não abalaram o seu desejo de vencer na vida. Aos 20 anos, conheceu Sérgio, um vendedor ambulante de água e cerveja que trabalhava em grandes eventos como shows. Os dois se apaixonaram e em menos de 2 anos estavam casados. Mesmo com muitas dificuldades eles decidiram ter um filho. Aos 25 anos de idade, Yvonne teve Cecília. Infelizmente, faltando um mês para o nascimento da menina, Sérgio foi morto durante um assalto. Mesmo entregando todo o dinheiro que carregava, o vendedor ambulante perdeu a vida. Essa foi com certeza a maior dor que Yvonne sentiu na vida, a perda do seu grande amor. Desde então ela decidiu se dedicar à atividade que Sérgio realizava com tanto gosto para sustentar a si e a filha. Foi nesse momento de luto que ela decidiu se tornar vendedora ambulante. No começo,
Yvonne vendia bebidas assim como o marido fazia. Porém, ela aprendeu a confeccionar algumas bijuterias com uma vizinha e mudou de segmento. Conforme Cecília foi crescendo, se tornou parceira da mãe no fabrico das peças. As duas foram se profissionalizando e fazendo cursos gratuitos ofertados por instituições como o Senac e o Sebrae. Foi assim que as biojoias entraram na vida das duas. Atualmente, elas já são conhecidas no seu ponto de vendas no centro da cidade de São Paulo. Inclusive já aconteceu de turistas vindos de outros estados brasileiros contarem que receberam a recomendação de amigos para conhecer o trabalho das duas. Com o surgimento das redes sociais, a divulgação das biojoias das duas se tornou ainda mais efetiva. Além das postagens que Cecília faz com a ajuda de Carla, há também os posts dos compradores. O perfil da marca na internet ganha muitos seguidores diariamente e isso vem despertando a atenção de diferentes nichos de mercado. Certo dia, Cecília se surpreendeu ao verificar as mensagens do perfil de biojoias e verificar o contato de uma importante rede de joalherias. Um homem chamado Gael entrou em contato para convidar as donas da marca para participar de um evento de luxo. Na mensagem ele explicava que a sua loja é voltada para o mercado de luxo, mas que cada vez mais há aumento da demanda por peças sustentáveis. Logo, seria interessante ter Cecília e Yvonne no próximo evento da rede. A ideia era apresentar as peças aos participantes do evento e tentar costurar uma parceria. Ao ler essa mensagem pela primeira vez, Cecília pensou que se tratava de uma brincadeira, afinal, como uma empresa tão importante se interessaria por peças feitas de sementes, fibras e pedras? Mas, bastou reler e verificar o perfil que enviou o convite para identificar uma oportunidade. Carla, que mesmo sendo tão jovem, é bastante antenada com as redes sociais, explicou para a mãe e para a avó que certamente, Gael desejava impulsionar a marca da sua joalheria na internet. Ao convidar uma vendedora ambulante para participar do evento, ele estava aderindo a uma tendência cada vez mais forte de simplificação do luxo. Muitas grifes estão incluindo em seu portfólio peças feitas de matérias-primas naturais. Cecília e Yvonne se empolgaram com a possibilidade de apresentar o seu trabalho em um grande evento de joias. Outras marcas foram convidadas, porém, com esse perfil de apelo mais popular apenas a das duas ambulantes. As duas têm dedicado boa parte do seu tempo a produzir as peças para o evento. Em paralelo a todo o trabalho de mãe e filha, Henrique, o dono da rede de joalherias e sócio de Gael em uma das lojas, não faz ideia do que se trata o evento da empresa. Embora tenha conhecimentos de administração por ter estudado em renomadas universidades, ele não se interessa de verdade pelo trabalho. Nos primeiros anos à frente das empresas teve uma atuação mais direta, mas hoje em dia não se preocupa muito com isso. Por ter sempre tudo o que quis, Henrique sente que precisa de novos desafios constantemente para satisfazer essa necessidade de adrenalina. Ele já fez de tudo, desde esportes radicais até fingir-se em outras pessoas. Geralmente, quando assume outras identidades, ele aproveita para sair com mulheres que não fazem ideia que ele é rico. Assim ele pode ter a sensação de conquistar outra pessoa somente por quem ele é e não pelo dinheiro que tem. Algumas vezes essas aventuras não dão muito certo, ele já se irritou profundamente por ter sido ignorado por algumas mulheres. Para Henrique, alguém não querer ficar com ele é inaceitável, pois ele é alguém ideal e com muito a oferecer como pessoa. Numa dessas aventuras ele conheceu uma moça muito simples que confeccionava e vendia biojoias. Apesar de achar muito cafonas as peças que ela fabricava com a mãe, era inegável que ele se sentia atraído por ela. Os dois viveram um romance que quase o fez deixar Lara, com quem era casado há pouco mais de um ano. Contudo, ele percebeu que aquela moça tão encantadora de alguma forma descobriu que ele tinha dinheiro. Bastou ela dizer que estava grávida para ele entender o golpe. Provavelmente ela nem estava grávida, era tudo uma forma de tentar extorquí-lo. Desde essa história, Henrique tem sido mais cuidadoso, as suas aventuras com outros nomes não se prolongam além de uma semana. Ele evita se envolver emocionalmente com outras mulheres para não se colocar numa posição de vulnerabilidade como quase aconteceu com aquela jovem chamada Cecília no passado. Às vezes, ele se questiona se aquela moça estava realmente grávida e se ele tem um filho ou uma filha com quase 10 anos por aí.
Ainda que tenha sofrido pela desilusão de perder aquele que parecia ser seu amor verdadeiro, Henrique não se tornou mais humano por isso. Ele continua sendo uma pessoa difícil de conviver e que julga as pessoas pela aparência. Gael, que além de sócio é o mais próximo de um amigo, já alertou Henrique que um dia ele se dará muito mal por agir assim. Mas, é claro que ele não ouve, pois não ouve ninguém. Lara e Gael já estão cansados do comportamento intransigente de Henrique e cada vez mais apaixonados. Ao perceber que perderam tempo demais para viver seu amor, eles decidiram que no dia do evento da joalheria contarão para Henrique que estão juntos. Após esse evento, o nome de Gael estará consolidado no segmento de joias e mesmo que Henrique decida removê-lo da sociedade da loja, ele terá como se reerguer. Para quem se ama como Lara e Gael, a perda de dinheiro não representa uma grande ameaça. Os dois estão dispostos a recomeçar do zero se isso for necessário para que possam estar juntos e concretizar o seu grande amor. O plano deles é comunicar Henrique a respeito do fim do casamento e seguir para uma nova vida, com a aprovação ou não do empresário. Henrique não está particularmente ansioso para o evento da joalheria porque na verdade poucas coisas despertam a sua ansiedade. Quando se é rico como ele sempre foi, é difícil que algo desperte o seu instante de curiosidade. No entanto, por algum motivo que ele não sabe explicar, sente que algo significativo irá ocorrer e talvez tenha a ver com Lara. A esposa anda mais estranha e distante do que o normal, não que ele se importe por não interagir com ela, inclusive agradece os longos silêncios, mas algo intriga. Henrique se casou com Lara simplesmente porque acreditava ser importante ter uma esposa jovem e bonita para ostentar nas festas e eventos sociais. Dona de uma beleza estonteante e de ótima educação, Lara foi a melhor escolha. Ela sabe se vestir bem, escolhe joias como ninguém, conhece de vinhos e sabe usar todos os talheres dos jantares sociais. No entanto, mesmo com todos esses atributos tão importantes para o universo em que Henrique nasceu e cresceu, ainda assim ele não consegue deixar de pensar em Cecília, aquela moça que usava roupas gastas e joias feitas de sementes. Como isso é possível? O que consola ou deixa Henrique mais desesperado é saber que nunca mais verá aquela moça, afinal quando ele irá frequentar o centro antigo de São Paulo e comprar de uma ambulante. Cecília e Ivone estão bastante ocupadas com o convite para esse importante evento de joias. As duas se surpreendem ao saber que a ideia é que elas apresentem suas biojoias assim como fazem pelas ruas do centro, ou seja, como ambulantes. Sabendo que a filha tem grande talento como desenhista de joias, Ivone sugeriu que apenas ela fique atuando como ambulante na festa. Cecília e Carla, que irão ao evento porque elas não têm com quem deixar a menina, deverão circular pela festa. Assim, Ivone acredita que Cecília poderá conhecer importantes empresários do ramo de joias e quem sabe conseguir um contato para fazer um teste. Talvez, a filha possa levar suas ideias para marcas maiores e se tornar mais conhecida no segmento de joias. Com medo de fazer feio nessa festa tão elegante, Cecília pediu ajuda para Zulmira, a vizinha que é costureira. Muito amiga da família, Zulmira vem trabalhando na confecção de belos vestidos para a mãe, filha e neta. Ivone pediu uma roupa mais simples para que possa fazer seu trabalho como ambulante de forma mais confortável no evento. Para Cecília, Ivone pediu que Zulmira caprichasse fazendo um belo vestido que ajudasse a filha a não se sentir tão deslocada. A costureira selecionou um modelo de vestido de uma revista e está trabalhando para que a desenhista de biojoias brilhe. Algo que não será difícil, pois além de bonita ela também usará um colar feito de couro e com pedras naturais. Uma das principais peças do portfólio de biojoias. Essa festa é uma grande oportunidade para que mais pessoas conheçam o trabalho da marca de mãe e filha. Contudo, as duas não fazem ideia do que encontrarão ao chegar a essa festa. Essa noite promete muitas emoções e reencontros que farão muitas pessoas repensarem as suas vidas e as duas decisões. A noite do grande evento está cada vez mais próxima. Não estando em condições financeiras de não trabalhar por um dia todo, Cecília e Ivone foram vender suas biojoias no centro de São Paulo no dia da festa, mas encerraram o período de vendas mais cedo. Elas então foram para casa e se arrumaram o melhor que puderam com os vestidos costurados por Zulmira. A roupa de Ivone era mais simples para permitir que ela atuasse como ambulante na festa, o que foi solicitado por Gael.
Ele deseja que os convidados tenham um contato com a forma como os comerciantes populares vendem seus produtos. Isso faz parte da experiência que ele deseja proporcionar. Cecília se arrumou um pouco mais. O seu vestido longo não é do tecido mais caro, mas tem um belo caimento. O tom marsala do vestido contrasta lindamente com o colar de couro desgastado e uma pedra verde no centro. Carla, que adora assistir vídeos de maquiagem, ajudou a mãe a se arrumar. Carla também ganhou uma roupa especial para ir ao evento e um colar feito de sementes que Cecília mesmo confeccionou. As 3 integrantes da família terminaram de se arrumar e contaram com a gentileza de um vizinho que é taxista, chamado Rodolfo, para levá-las ao evento. O homem de 50 anos que nunca escondeu a paixão platônica que sente por Ivone cobrou apenas o valor da gasolina para levá-las até o local da festa. Assim que chegaram ao grande salão da joalheria em que ocorreria o evento, as 3 ficaram maravilhadas com tanta beleza e brilho concentrados em um único local. A loja havia sido preparada especialmente para receber os convidados, assim a parte central da área de vendas foi liberada permitindo a circulação das pessoas. As joias estavam expostas em vitrines transparentes que permitiam que todos vissem a opulência da combinação de pedras preciosas, ouro e prata. Cecília perguntou a si mesma se elas realmente deveriam estar ali, afinal as suas biojoias, mesmo sendo bonitas, não tinham todo aquele valor monetário. Ao ser informado de que as 2 ambulantes haviam chegado, Gael foi até a entrada do evento para recebê-las. Ele se surpreendeu ao ver que elas estavam bem arrumadas, ainda que usassem trajes simples. Conversando com elas, ele foi informado de que Ivone faria o trabalho de ambulante para apresentar suas biojoias enquanto a filha iria circular pela festa com Carla para conhecer mais sobre a joalheria. Gael concordou e levou Cecília e Carla para dentro da loja. Logo em seguida, Gael disse para Cecília que precisava resolver um assunto pendente, mas que desejava que ela e filha se sentissem à vontade. Assim que deixou Cecília, Gael partiu rumo ao escritório central da joalheria. Lara o aguardava lá. Os 2 precisavam conversar a respeito de como fariam para conversar com Henrique sobre a decisão que tomaram de viver juntos a partir de então. Os 2 conversavam tranquilamente porque tinham certeza de que Henrique não estava na loja ainda, afinal não o viram em lugar algum. No entanto, o que os 2 não sabiam era que o escritório tinha uma porta escondida que levava para um cômodo de uso exclusivo de Henrique. Ele gostava de ficar escondido ali nos dias de evento para aparecer de surpresa na festa, causando um efeito surpresa. Porém, naquela foi ele ao ouvir seu sócio e sua esposa conversarem sobre como comunicar a ele que estavam juntos. Henrique ouviu aquela conversa com grande irritação, mas no fundo ele nem sabia por que estava tão bravo, afinal nunca amou Lara de verdade. Talvez fosse o sentimento de perder algo que até aquele momento era seu. Dominado pela raiva, ele saiu do cômodo secreto bem no momento em que Lara e Gael estavam se beijando apaixonadamente. Sabendo que o escritório tem paredes acusticamente isoladas, ele não se importou em gritar o mais alto que pode que os 2 eram traidores e que aquilo não ficaria assim. Henrique disse para Gael que até o final daquela noite a sua reputação no universo joalheiro estaria destruída. Quanto a Lara, sairia daquele casamento sem um centavo. Embora ela fosse uma mulher muito bonita e educada, não tinha onde cair morta sem o dinheiro dele, a família dela estava falida. Sempre que se irritava com Lara, Henrique gostava de gritar para ela que sua família havia perdido tudo. Assim ele esperava gerar nela o sentimento de desespero pelas incertezas que uma vida sem tanto dinheiro poderia causar. Contudo, Lara se manteve inabalável. Permaneceu olhando firmemente nos olhos do marido até lhe dizer que aquele casamento nem poderia estar chegando ao fim uma vez que nunca começou de verdade. Ele nunca amou e ela sempre soube disso. Quanto ao dinheiro, realmente sua família estava falida, mas ela e Gael recomeçaram sem pensar 2 vezes. Ela gritou para Henrique que até a pior das pobrezas materiais era melhor do que viver em um casamento de aparências com um homem tão mesquinho e incapaz de amar. Henrique não podia acreditar que pela primeira vez desde que conheceu Lara, ela o estava enfrentando e parecia disposta a seguir em frente na decisão de deixá-lo. Que sentimento poderoso era aquele capaz de mover uma pessoa rumo a um precipício sem nem piscar? Gael, que assistiu à cena em silêncio até aquele momento, decidiu se manifestar e disse para Henrique que mesmo que ele tentasse não poderia destruir a sua reputação no ramo joalheiro.
Isso porque ele já havia se consolidado como um profissional renomado e removê-lo da sociedade naquela loja custaria tempo e muito dinheiro para Henrique. Além do mais, se Henrique seguisse em frente com aquele disparate, em algum momento teria que explicar para as pessoas o que motivou tanto ódio de sua parte. Ele gostaria de contar para todos como perdeu a esposa para o ex-sócio? Ao perceber que estava encurralado naquela situação, Henrique saiu da sala espumando de raiva e pronto para descontar todo o seu ódio na primeira pessoa que encontrasse pelo caminho. Ivone estava posicionada bem na entrada da loja com sua barraquinha de vendas montada e pronta para explicar o seu trabalho com biojoias para o primeiro que passasse. O destino decidiu que a primeira pessoa que Henrique veria ao deixar o escritório após a discussão com Lara e Gael fosse Ivone. Parece que a sorte de Ivone não estava muito boa, afinal a primeira pessoa para quem ela decidiu apresentar seu trabalho foi justamente Henrique. Duas disposições contrárias se chocaram naquele exato lugar. Assim que viu aquele homem tão bem vestido se aproximando, Ivone abriu um sorriso e disse em um tom relativamente alto: "Oi, meu bom freguês, quer comprar um colar de sementes por um precinho especial, hoje?" Henrique, que estava dominado pelo ódio, sentiu que aquelas palavras "a colar de sementes" lhe despertaram ainda mais raiva. Com os olhos queimando de irritação, ele gritou para a ambulante em sua frente: "E sua pobretona! Saia já do meu evento! O que você pensa que está fazendo com essa barraca horrorosa em frente à minha loja?" Já havia um número considerável de convidados nesse momento e todos pararam de conversar e se viraram para assistir àquela cena deplorável. Quase todas aquelas pessoas conheciam Henrique e sabiam que ele não tinha tato, então não se surpreenderam pela grosseria dele, mas estranharam ele tratar mal aquela senhora que até onde se sabia era uma atração da festa. Ivone nunca foi uma mulher de receber ofensas e ficar calada. Ela decidiu que responderia àquele homem tão mal educado que fazia questão de tentar humilhá-la na frente de todos. De cabeça erguida ela respondeu que não fazia ideia de quem ele era, mas que se ela estava ali com a sua barraquinha montada foi por ter recebido o convite do dono da loja, Gael. Bastou ouvir o nome de Gael para que Henrique ficasse ainda mais revoltado e preparado para a briga. Ele gritou para Ivone que Gael não era o dono daquela joalheria, apenas um sócio, mas que o principal proprietário daquela loja era ele, Henrique, e que ele jamais convidaria um personagem tão cafona e deplorável quanto ela. Antes que Ivone pudesse dizer qualquer coisa, Henrique avançou sobre a barriquinha dela e começou a jogar todas as peças no chão. Alguns colares de sementes se partiram. Muitas peças foram destruídas, o trabalho duro de Cecília e Ivone sendo destruído pela ira de um homem desiludido por perceber que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar o amor das outras pessoas. Enquanto Henrique destruía a barraquinha de Ivone em frente à loja, muitos fotógrafos se posicionaram para registrar aquele momento. Logo aquela situação que havia saído de controle se espalhou e mais pessoas apareceram na porta para assistir o triste espetáculo. Cecília, que passeava dentro da loja com Carla, ouviu um burburinho de que estava acontecendo algo com uma ambulante na frente da loja. Logo, ela soube que sua mãe precisava de ajuda, mas, antes de ir até o lado de fora da loja, ela pediu que a filha subisse pela escada que levava ao terraço do prédio. Assim a menina ficaria segura e não ouviria o que quer que estivesse acontecendo com a avó do lado de fora. Cecília sabia que muitas pessoas eram hostis com ambulantes e não sabia com o que iria se deparar do lado de fora daquela loja. Assim, ela decidiu preservar a filha. Assim que percebeu que Carla estava em segurança, ela correu para fora da loja e ficou em choque ao ver um homem descontrolado destruindo as biojoias enquanto sua mãe estava totalmente acuada e assustada. Num impulso, Cecília avançou sobre aquele homem alto e grande que ameaçava a sua mãe e a quem ela só viu de costas. Muito menor do que o homem, Cecília foi facilmente arremessada ao chão assim que tentou puxá-lo. Henrique estava descontrolado pela raiva e parecia ter deixado de enxergar o que estava fazendo há algum tempo quando sentiu alguém tentar puxá-lo por trás. Sem pensar, num reflexo, ele simplesmente usou a força do seu corpo para se livrar da pessoa. Inicialmente ele imaginou que poderia ser Gael tentando bancar o herói na frente daquelas pessoas. Porém, ao ver o olhar de desespero da ambulante e ouvir ela gritar a Cecília, ele voltou à realidade. Era como se aquele nome fosse uma chave para tirá-lo de um transe. Num momento de câmera lenta, Henrique se virou e então se deparou com a única mulher a quem amou na vida, Cecília.
Aquela moça doce que usava colares de sementes e que lhe fazia acreditar que a vida poderia ser mais do que dinheiro enquanto ele mentia que se chamava Felipe e era um estudante de psicologia pobre. Aquela mulher de quem tanto sentiu falta estava caída na calçada em frente à sua loja na rua Oscar Freire desacordada por causa dele. E ainda por cima o reencontro dos dois aconteceu enquanto ele humilhava e praticamente agredia a mãe dela. Sem saber como agir e desesperado por ter machucado gravemente Cecília, Henrique entrou correndo dentro da loja. Como ele não sabia se Lara e Gael ainda estavam no escritório, decidiu que seu lugar de fuga seria o terraço. Ele correu desesperadamente pelo degraus até chegar à porta de acesso que estava aberta. Assim que chegou ao terraço, ele viu uma garotinha de uns 10 anos de costas que parecia olhar para a cidade de São Paulo fascinada. Henrique, que sempre se irritava ao ver estranhos naquela parte do prédio, não ficou bravo. Curiosamente, ele se sentiu curioso em relação àquela criança. Afinal, quem era ela? Por que ela parecia tão familiar? Ele olhava para aquela menina de costas e sentia que a conhecia de algum lugar. A garotinha não percebeu a chegada daquele homem estranho e todo desgrenhado pela cena que havia feito na calçada. Aos poucos ele se aproximou dela e perguntou quem era ela e o que estava fazendo naquele terraço. Carla levou um susto ao ser abordada porque não ouviu aquele homem se aproximando e também porque ele era um estranho tentando puxar assunto com ela. Mais do que depressa, Carla assumiu uma postura defensiva e disse que não era autorizada pela mãe a falar com estranhos. Percebendo certa petulância divertida naquela criança, Henrique quis saber mais sobre ela. Ele disse que tecnicamente a estranha era ela, afinal ele era o dono da loja e daquele prédio. Carla não se deixou impressionar pelo fato daquele homem ser rico e respondeu que ainda assim ele era um estranho para ela. Ele então lhe estendeu a mão e se apresentou dizendo que se chamava Henrique. Percebendo que ela ainda estava relutante, ele tirou um cartão de visitas do bolso. Ao ler as informações, Carla disse que pelo menos ela sabia que ele dizia a verdade sobre ser um dos donos da loja. A garotinha prosseguiu dizendo para Henrique que conheceu outro dono mais cedo, Gael, um moço simpático que recebeu ela e sua mãe muito bem. Henrique, que havia gostado muito daquela menina, não quis se deixar afetar pela informação de que ela conheceu e havia gostado de Gael. Carla olhou com mais atenção para Henrique e percebeu algo familiar nos olhos dele, algo que ela via todos os dias quando se olhava no espelho. Carla tinha olhos castanhos dourados com uma mancha característica na íris direita. Aquele homem tinha aquela mesma mancha. Ela sorriu olhando para a mancha e logo se deu conta do que estava olhando. Ele então olhou com mais atenção para aquela garotinha. Ela também tinha aquela mancha característica na íris direita. Era impossível que aquilo não significasse nada. Antes que ele pudesse falar algo sobre a mancha em comum, Carla perguntou por que ele parecia tão desarrumado no evento da sua própria loja. Somente então Henrique se deu conta de que estava com a roupa toda amassada, suado e com alguns arranhões que adquiriu ao destruir as biojoias de Yvonne. Pela segunda vez naquela noite ele se sentiu envergonhado. A primeira foi quando ele machucou Cecília, ainda que involuntariamente. Henrique disse para a menina que às vezes os adultos fazem coisas erradas e que, diferente das crianças, não basta se desculpar para consertar. Carla perguntou a ele se havia arrependimento pelo que ele fez errado. Henrique disse que provavelmente não se arrependeria se não tivesse machucado sem querer uma pessoa de quem gostava muito. A menina olhava para aquele adulto com um misto de pena e falta de compreensão. Ela então lhe disse que mesmo seu arrependimento sendo motivado por uma pessoa e não pela atitude ainda era válido. O mais importante era que ele reconhecesse que errou e se comprometesse a não agir de forma feia novamente. Henrique olhava para aquela garota bastante intrigado. Ela então lhe explicou que foi sua mãe quem lhe ensinou aquilo. Ele sorriu e disse que a mãe dela certamente era uma pessoa sábia, mas bastante imprudente também. Com um ar de curiosidade ela olhou para ele sem entender. Então ele respondeu que a imprudência estava em deixar uma criança daquele tamanho sozinha no terraço de um prédio para curtir uma festa. Carla ficou brava pela forma como ele falou de sua mãe e fez questão de corrigi-lo. Sua mãe não a havia deixado sozinha no terraço para curtir uma festa. A mãe dela falou para ela ficar ali porque havia um homem descontrolado gritando com as pessoas na calçada. Com medo do que poderia acontecer, a mãe dela pediu que ela subisse para o terraço.
Henrique sentiu-se terrivelmente mal ao perceber que a mãe daquela garotinha só estava tentando protegê-la dele. Henrique então refletiu que deveria tomar uma atitude responsável e verificar como Cecília estava e tentar consertar toda a situação que sua fúria havia gerado. Assim que se virou para seguir rumo à porta que dava acesso à loja, viu Cecília muito assustada e debilitada parada na porta. Carla olhou para Cecília e ao perceber que ela estava machucada saiu correndo gritando à mãe: "Mãe, mãe!" Henrique não precisou de muito tempo para entender que Cecília era a mãe zelosa que ensinou tantas coisas boas para Carla. Aquela menina devia ter quase uns 10 anos e tinha a mesma mancha que ele na íris do olho. Era impossível que todas aquelas evidências não significassem o que ele achava que significava. Aquela menina era sua filha. Cecília ainda estava tonta pelo impacto que teve ao ser lançada contra o chão quando encontrou sua filha conversando com aquele homem. Ela não conseguia acreditar que o homem que estava destruindo as suas biojoias e agredindo sua mãe há 10 minutos atrás era também o pai de Carla. E mais inacreditável que isso era saber que eles estavam conversando com tanta intimidade que a assustava. Eram muitas informações para processar em pouco tempo. Assim que ela abriu os olhos na calçada só conseguia pensar em buscar sua filha no terraço e ir embora daquele lugar com a mãe. Carla abraçava a mãe e perguntava por que ela estava daquele jeito e por que parecia machucada. Sem coragem de contar a verdade para a filha, Cecília respondeu que havia acontecido um acidente, nada grave. Carla estava esperta e logo perguntou se a mãe havia encontrado aquele homem malvado que estava machucando as pessoas na calçada. Henrique olhava para Cecília enquanto a menina fazia essa pergunta. Sem saber como responder, ela apenas disse para a filha que elas precisavam ir embora. Henrique deu alguns passos na direção delas e Cecília abraçou a filha ainda mais forte. Ele percebeu que não seria naquele lugar e nem naquele momento que teria a conversa que tanto precisava com a mãe de sua filha. Cecília disse para Henrique apenas movendo os lábios e depois, ele ainda tentou se aproximar mais. Ela mais do que depressa conduziu Carla pela escada que dava acesso à loja. Henrique apenas conseguiu gritar "me perdoa" enquanto via a mulher amada indo embora com aquela menina tão bonita e esperta que certamente era sua filha. Desnorteado, Henrique não sabia o que fazer. Como se desculpar com Cecília? Como ter a chance de participar da vida da filha? Eram perguntas para as quais ele não tinha respostas e talvez não tivesse tão cedo. Tudo o que ele podia fazer era descer do terraço e tentar descobrir onde a mulher a quem amava morava. Depois de pensar um pouco, ele concluiu que a pessoa que poderia lhe dar aquela informação era Gael, afinal foi ele quem entrou em contato com Ivone e Cecília. Mais do que depressa ele desceu e tentou ignorar como pode os fotógrafos e os curiosos que tentavam pará-lo para perguntar sobre o espetáculo dado mais cedo. Ao chegar no salão da loja em que estava acontecendo a festa, Henrique procurou Gael e logo se deparou com a figura do sócio e de Lara. Os dois tentavam explicar o inexplicável e reduzir os danos causados por ele. Lara ficou bastante assustada ao vê-lo se aproximar, pois imaginou que ele queria fazer um novo escândalo. Foi então que Henrique disse que queria conversar com Gael, a sós e que não tinha intenção alguma de brigar. Lara tentou segurar Gael pelo braço, mas ele conhecia bem o seu sócio e chegou à conclusão de que era seguro conversar a sós com Henrique. No escritório da loja, Gael disse para Henrique que sabia ter errado ao se envolver com Lara, mas que aquela pobre ambulante que era uma atração da festa com as suas biojoias não tinha culpa alguma. A atitude impensada de Henrique se refletiria num grande problema para a marca. Henrique parecia não ouvir nada do que Gael dizia e na primeira oportunidade perguntou para ele diretamente onde a ambulante morava. O sócio parecia preocupado com a possibilidade de que Henrique quisesse ir atrás da mulher na casa dela para incomodá-la. Percebendo que era esse o pensamento do sócio, Henrique fez questão de dizer que apenas queria se desculpar. Aquilo não foi suficientemente convincente e Gael não parecia inclinado a contar como ele poderia encontrar Ivone. Henrique então lhe disse que abriria a mão de Lara e daquela loja por aquela informação, ele não causaria nenhum problema para os dois. Porém, era essencial que o endereço de Ivone lhe fosse informado. Gael investigou o sócio mais um pouco para ter certeza de que a ambulante não corria nenhum risco. Ao perceber que tudo o que Henrique queria era saber onde encontrar aquela mulher, ele lhe disse que o endereço da casa não tinha, mas sabia onde elas trabalhavam vendendo suas biojoias. Isso já era uma informação relevante.
Sabendo que elas vendiam suas biojoias no centro antigo da cidade de São Paulo, Henrique foi embora da festa. No dia seguinte, ele foi ao local em que Gael lhe disse que elas trabalhavam, mas não as encontrou. Talvez o estrago que ele fez nas peças as tivesse impedido ou Cecília tivesse precisado ir ao médico pelo empurrão que ele lhe deu, ainda que involuntariamente quando pensou que era Gael quem tentava segurá-lo. Henrique decidiu que não desistiria e se manteria indo até aquele lugar todos os dias se assim fosse necessário. 3 dias depois, finalmente ele viu Ivone e Cecília chegando para montar sua barraca. Cecília estava com o braço esquerdo enfaixado e numa tipóia, provavelmente aquele foi o motivo de ela e a mãe não terem ido trabalhar nos dias anteriores. Mas, se ela estava machucada, por que elas foram vender as biojoias? Ela não deveria ter esperado se recuperar? Foi então que Henrique se deu conta do óbvio: aquela mulher e a mãe não tinham as mesmas condições financeiras que ele. Não trabalhar alguns dias porque estava com o braço machucado não era uma opção. Além das duas, elas ainda tinham uma criança para alimentar. Uma linda menina que certamente era sua filha. A culpa e a vergonha dominavam Henrique. Ele estava pensando em ir embora quando viu Carla se aproximando da avó e da mãe. Ela tinha ido até a distribuidora de doces para encontrar balas. A garotinha o viu e sorrindo saiu correndo em sua direção. Cecília se assustou ao ver a filha correndo para longe e ficou ainda mais assustada quando entendeu que a garota estava indo em direção a Felipe ou Henrique, o seu pai. Cecília então foi atrás da filha. Ivone não sabia como agir, pois ficou em choque quando naquela mesma noite do incidente, a filha lhe contou que aquele homem que gritou com ela e destruiu as biojoias era o pai de Carla. Toda aquela história era inacreditável e ela não sabia o que pensar, mas sabia que precisava proteger a filha e a neta da atitude ruim de Henrique. Carla abraçou Henrique, que se mostrou totalmente rendido ao abraço da filha. A garotinha perguntou se ele havia conseguido se desculpar com a pessoa que ele magoou naquela noite. Olhando para Cecília que se aproximava, Henrique disse que estava ali para tentar fazer isso, mas que entenderia se a pessoa em questão não quisesse mais saber dele. Cecília chegou mais perto e disse para Henrique que era injusto ele colocar Carla no meio daquilo. Prontamente ele concordou e perguntou se Cecília aceitaria tomar um café com ele, assim eles poderiam conversar sobre os assuntos que tinham pendentes. Sabendo que não poderia fugir para sempre daquela conversa, Cecília deixou Carla com a mãe e foi com Henrique. Antes de deixar que a filha fosse com aquele homem, Ivone fez questão de lhe dizer que se qualquer coisa acontecesse com Cecília o perseguirá até o fim do mundo. Henrique sabia que aquilo era uma promessa verdadeira. Sentados frente a frente em um café, os dois se olharam como duas pessoas que têm uma vida pendente para passar a limpo. Henrique perguntou diretamente se Carla era sua filha. Cecília disse que ele já sabia qual era a resposta. Mas, antes deles prosseguirem naquela conversa, precisava saber quais eram as intenções dele ao entrar na vida da filha. Henrique sabia que era justo e importante que Cecília perguntasse isso. Ele lhe respondeu que não deixaria de ser uma pessoa ruim de um momento para o outro, mas que se sentia muito inclinado a isso ao ter visto sua filha ali diante dos seus olhos. Aquela garotinha tinha algo que despertava o que ele tinha de melhor dentro de si. Era impressionante como isso podia ser possível. Cecília entendia o que isso significava, pois foi exatamente o que ela sentiu quando viu sua filha pela primeira vez. Henrique prosseguiu-lhe dizendo que infelizmente não poderia apagar todos os erros do passado, tanto os que cometeu com ela quanto aqueles que cometeu com sua mãe na noite anterior. Mas, ele estava decidido a se tornar uma pessoa melhor para ter uma nova oportunidade na vida de Cecília. A moça ainda estava muito reticente e lhe disse que poderia fazer um período de teste. Durante algum tempo ele conviveria com a filha e se aproximaria dela. Ao longo desse período, se ele provasse que havia mesmo mudado, poderia então ser considerado para voltar a fazer parte da vida de Cecília. Os dois fecharam o acordo e assim aconteceu. Aos poucos, Henrique foi se aproximando da filha e convivendo mais com Ivone e Cecília. Ele aprendeu muitas coisas sobre a vida com as suas vendedoras de biojoias, inclusive como esse tipo de peça representava uma oportunidade de mercado. Os três investiram na criação de uma marca própria, as duas entraram com o trabalho e ele com o dinheiro.
Não demorou para que a marca de biojoias se tornasse um grande sucesso e conquistasse seu próprio mercado. Aos poucos, Henrique conseguiu se aproximar de Cecília e os dois conversam seriamente sobre a possibilidade de se casarem assim que o divórcio dele com Lara sair. Feliz e tentando ser uma pessoa melhor, Henrique aceitou se divorciar de Lara e resolveu que lhe daria tudo o que era seu por direito sem uma briga judicial. Gael e Lara finalmente puderam pensar em sua vida juntos e planejam uma festa de casamento. Os dois ficaram bastante gratos pela chegada de Cecília e sua filha à vida de Henrique. Isso ajudou a ter outra perspectiva das coisas e se tornar um homem menos mesquinho. Quem também encontrou um final feliz foi Ivone, que viu sua filha evoluir profissionalmente e estabelecer uma relação estável com o pai de sua filha. Demorou um pouco para que Ivone tivesse certeza de que Henrique realmente mudou, mas agora ela não tem mais dúvidas a esse respeito. E agora que sua filha e neta estão bem, finalmente Ivone pode olhar com mais carinho para sua própria vida e resolveu dar uma oportunidade para Rodolfo, o vizinho e taxista tão apaixonado por ela. A vida finalmente parecia sorrir para aquelas duas mulheres que tanto trabalharam para que seu sonho de fazer biojoias pudesse se tornar uma realidade. Elas tinham sua própria empresa, geravam empregos para muitas pessoas e ainda impactaram positivamente a vida daqueles que as cercavam. A vida também é sobre dar segundas chances para aqueles que estão dispostos a mudar. Inscreva-se no canal Vivências Narradas para mais histórias emocionantes. Deixe o like nesse vídeo. Seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Tenho certeza que as histórias que aparecerão na sua tela também irão te emocionar. Um grande beijo, até o próximo vídeo.